Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 7, que nós estaremos estudando essa semana, no próximo domingo, no dia 13 de novembro de 2022, o qual vai nos trazer o título A Responsabilidade é Individual. E nesse trimestre, nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E na lição de número 1, nós estudamos Ezequiel, o atalaia de Deus. Na lição de número 2, vem o fim. Na lição de número 3, as abominações do templo. Na lição de número 4, estudamos quando se vai a glória de Deus. E na lição de número 5, contra os falsos profetas. E na lição de domingo passado, que foi no dia 6 de novembro, estudamos a lição de número 6, que trouxe o tema A Justiça de Deus. E no próximo domingo, no dia 13 de novembro, estaremos estudando a lição de número 7, que traz o título A Responsabilidade é Individual. E o texto áureo nos diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 18, dos versículos 20 até o versículo de número 28, a qual nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas a sua justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. E os hinos sugeridos dessa lição de número 7, que traz o título A Responsabilidade Individual, são os hinos de número 71, 422 e 484 da harpa cristã. Se você ainda não conhece algum desses louvores,
você pode fazer uma pesquisa lá no canal Levi Moraes da Silva, no YouTube, e pesquisar por hinos sugeridos, lição 7, a responsabilidade é individual. E o comentário e a introdução nos diz assim: o ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia que dizem: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles dizem que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. E a palavra-chave é responsabilidade. E o primeiro tópico nos traz o título sobre a máxima usado em Israel. E o primeiro subtópico, uma máxima equivocada. E no segundo subtópico, Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. Terceiro subtópico, o problema em nosso tempo. A doutrina o problema em nosso tempo. E no segundo subtópico, ou no segundo tópico, é sobre a salvação para todos os seres humanos. Primeiro subtópico, a esperança para o pecador. Segundo subtópico, refutando um pensamento fatalista. E no terceiro subtópico, duas situações. E no terceiro tópico, sobre a reação de Israel. E o primeiro subtópico, uma pergunta retórica. No segundo subtópico, sobre a justiça. No terceiro subtópico, o arrependimento. E o livro de apoio, ele nos traz o seguinte conteúdo. Na lição de número 7, a responsabilidade é individual. Ezequiel capítulo 18, versículos de número 1 a 4 e os versículos de número 19 ao versículo 32. Esse oráculo é uma resposta a uma máxima popular equivocada proveniente de Jerusalém, mas que dominava o pensamento dos exilados em Babilônia. Eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Era um questionamento sobre a justiça de Deus e, por isso, eles não acreditavam nas profecias de Jeremias e Ezequiel sobre a destruição da cidade e do templo, visto ser Javé um Deus justo. O discurso do profeta refuta esse ditado e reafirma um princípio que vem desde Moisés, de que a responsabilidade é individual. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Esse provérbio era, na verdade, uma desculpa do povo para alegar injustiça divina pelo castigo de Israel. Essa antítese contraria a realidade, pois Deus retribui e pune os culpados. O discurso de Ezequiel está estruturado em 4 partes principais. A primeira é a introdução, no capítulo 18, versículo de 1 a 4, onde está o tema da profecia. A pessoa que pecar, essa morrerá, em Ezequiel capítulo 18, versículo 4. E a segunda é uma descrição hipotética de justiça e injustiça de pais e filhos, do capítulo 18, do versículo de 5 até o versículo 18. A terceira parte trata da responsabilidade individual, a perfeita justiça divina, no capítulo 18, versículo 19 a 29 de Ezequiel. E, finalmente, há uma exortação ao retorno a Javé, no capítulo 18, versículo 30 a 32 do livro de Ezequiel. Capítulo 18, versículo de 1 a 4 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas,
Assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho, e a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Na abertura do oráculo, Javé dirige o questionamento aos israelitas, no plural, lembrando que desde o princípio Ezequiel foi enviado aos filhos de Israel. A pergunta é: o que vocês querem dizer? Vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Essa máxima era muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia. Esse provérbio era metafórico. As uvas verdes são os pecados e os dentes embotados se referem à consequência deles. Esse dito popular refletia o ceticismo dos exilados que se consideravam injustiçados, ou seja, estavam sendo condenados e punidos por causa do pecado dos seus antepassados. Era uma crítica à justiça divina. Esse dito popular se baseava numa interpretação antiga, mas equivocada, do segundo mandamento do Decálogo, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Nada há nesse preceito que dê sustentação ao desdenhoso provérbio dos israelitas, pois a punição divina se mantém em caso de continuidade daqueles que me odeiam. Isso porque a maldição só continua nas gerações que continuarem nos pecados dos pais. Na nova aliança, quem vem para Jesus torna-se nova criatura, conforme registra 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse pensamento das uvas verdes vai na contramão do pensamento bíblico, isto é, lembrado na história de Israel. O conceito de responsabilidade continuada pelos pecados ancestrais era herança do segundo mandamento, uma vez que a continuidade das gerações humanas impede que a pessoa se isole do grupo. Quando Jeremias escreve: nossos pais pecaram e já não existem, nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Ele está dizendo que os pecados dos seus antepassados conduziram a sua descendência nas mesmas transgressões para as gerações seguintes e conclui dizendo: ai de nós, porque pecamos. Lamentações capítulo 5, versículo 16. Os pecados do povo foram acumulados gerações após geração, mas o castigo do cativeiro era a responsabilidade daquela geração. Tanto os exilados na Babilônia, como os que estavam em Judá e em Jerusalém, acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Javé, entanto, proibiu enfaticamente o povo de pronunciar essa máxima. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Na profecia de Jeremias, essa proibição é escatológica, depois a restauração de Israel. Capítulo 18, versículo 19 a 24 de Ezequiel. Mas vocês perguntam: por que o filho não paga pela iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era justo e reto. Ele guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio?
diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Capítulo 18, versículo 19 e 20 de Ezequiel. Na primeira parte do oráculo, fica comprovada a falsidade do dito popular, a falácia da tese do povo. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Quem pratica a justiça viverá, reitera o oráculo. É a doutrina da responsabilidade moral e individual, tanto individual como coletiva. O destinatário original desta mensagem é o povo de Israel. O profeta Ezequiel fecha com isso a porta fatalista do imaginário popular de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A pessoa que pecar, essa morrerá. É o princípio moral da lei da semeadura. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro. E para não deixar dúvidas, Ezequiel a afirma de maneira direta e a explica com exemplos claros e ilustrações. As reiteradas explicações e exemplos esclarecem, contendo que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Javé é justo. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Romanos capítulo 2, versículo 6. Este atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Deus é justo juiz. Salmo 7, verso de número 11. Capítulo 18, versículo 21 ao versículo 23. O questionamento dos exilados, apresentado no início do oráculo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, é respondido e explicado ao descrever sobre um perverso que deixa o pecado. Ele será perdoado e viverá. Se, por outro lado, o justo voltar a pecar, ele morrerá. Ezequiel esclarece com clareza os oráculos divinos sobre a forma de Deus tratar com os seres humanos. Javé não tem prazer nem alegria no sofrimento do ímpio. Antes, deseja perdoar o pecador, mas não dá para ajudar a quem não se ajuda. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Essa é uma pergunta retórica, ou seja, uma afirmação em forma de pergunta. No final do discurso, Javé faz um apelo ao povo para que se converta. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos e que ninguém se perca. Nisso, ele antecipa o pensamento do Novo Testamento. Mas o perdão divino é para quem confessa e deixa o pecado. É necessário arrependimento, mas Judá não levava a palavra de Deus a sério. Capítulo 18, versículo 24 de Ezequiel. Assim como Deus não leva em conta os pecados de quem se converte dos seus maus caminhos, pela mesma moeda, o justo que desvia terá os registros de sua vida deletados. O princípio é o mesmo. O pecador que se arrepende viverá. Quanto ocorre o contrário, no caso de o justo se desviar de todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Se a ilustração é hipotética, então essa mensagem não pode se aplicar estritamente à morte física.
Existem inúmeros tipos de folhetos e livretos evangélicos que colocam lado a lado as passagens bíblicas. A alma que pecar morrerá, e o salário do pecado é a morte. Então o versículo de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e versículo 20, não poderia estar no mesmo contexto daquele do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23. É fato que aquilo que não está claro e compreensível pela simples leitura da Bíblia apresenta grandes possibilidades de ser uma crença peculiar. É possível, sim, o salvo perder a salvação tanto temporariamente como definitivamente. O caso de Judas Iscariotes é emblemático, pois Jesus disse que ele se perdeu, em João capítulo 17, versículo 12. Muitos teólogos de nosso tempo veem nesse discurso profético o embrião da soteriologia arminiana. Capítulo 18, versículo 25 a 29 de Ezequiel. No entanto, vocês dizem: o caminho do Senhor não é reto. Então escute, ó casa de Israel. Será que é o meu caminho que não é reto? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida, pois se ele percebe o que fez e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, ó a casa de Israel, o caminho do Senhor não é reto. Será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? O oráculo explica a falácia do imaginário popular na máxima das uvas verdes. E com isso, Javé proíbe o uso desse tipo pelo povo. Com isso, Javé proíbe o uso desse dito pelo povo. O objetivo é mostrar que a responsabilidade é individual e que o fatalismo está completamente fora da agenda divina e das profecias de Ezequiel. Isso é feito com muita propriedade e clareza por meio de falácias de várias ilustrações hipotéticas. Os casos apresentados como exemplos mostram a misericórdia de Javé. Quando o ímpio se converter e deixar seu mau caminho, receberá o perdão e viverá. E fala também sobre a justiça divina. Quando o justo se desviar da retidão, os registros de sua vida serão destruídos. Capítulo 18, versículo 25 a 29 de Ezequiel. Tanto os exilados na Babilônia quanto os judeus que ainda estavam na Judá e em Jerusalém acusavam Javé de injustiça. O caminho do Senhor não é reto. Essa é outra maneira de dizer: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Com isso, eles estão procurando um culpado por suas manzelas, os seus antepassados e agora o próprio Deus. Esse é um ponto que foi bem esclarecido. O outro ponto foi o pensamento que dominava o imaginário popular de que Deus estava sendo injusto em punir os filhos por causa dos pecados dos pais, veiculando pela máxima: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Javé primeiro proibiu o uso desse ditado para depois explicar a falácia desse provérbio, reduzindo-o a cinza pelas explicações e ilustrações nos versículos 5 a 8 do capítulo 18 de Ezequiel. Mesmo diante de tudo isso, eles ainda ousam dizer que Javé não é justo. Agora eles precisam escutar. Deus responde aos rebeldes com uma pergunta retórica: será que é o meu caminho que não é reto? Com isso, o profeta retoma nos versículos 26 a 28 o que foi dito antes sobre a bondade de Deus ao ímpio que se converte e sobre a justiça de Javé
ao que se desvia para a injustiça. Depois desses esclarecimentos, Javé pergunta de forma irônica: não seriam muito mais o caminho de vocês que são tortuosos? As suas perguntas retóricas são repetidas nos versículos 29. O profeta leva os destinatários de sua mensagem à reflexão. Eles deviam analisar o contexto religioso em que estavam vivendo e comparar com a tradição de Moisés e dos profetas. Mas isso não interessava a eles. Era mais fácil lançar a culpa nos outros, nos antepassados e no próprio Deus. Capítulo 18, versículo 30 a 32 de Ezequiel. Portanto, eu o julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livre-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. A resposta dada aos rebeldes deixa claro também que mesmo o ímpio na sua impiedade, se deixar o pecado e voltar a praticar a justiça, tem o perdão. Deus, depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem à conclusão: os caminhos do Senhor são corretos e os do povo tortuosos. Capítulo 18, versículo 30. A primeira metade desse versículo é uma reafirmação sumariada da abertura do capítulo. Cada pessoa será julgada individualmente de acordo com as obras diante do Criador. Como prova das explicações e ilustrações da bondade e da justiça de Javé, vem a parte prática. O Deus justo anuncia na conclusão do oráculo o julgamento sobre a casa de Israel. Diz o Senhor Deus: mas há esperança para quem deseja o livramento da morte e da destruição. Isso confirma o que é dito em todos os discursos. A porta continua aberta e o convite é dirigido a eles: convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Todos precisam de arrependimento e de buscar o perdão de Deus, e não se desculpar e lançar a culpa nos outros e até no próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias. É tendência dessas pessoas culparem a Deus por suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Cada pessoa deve assumir suas responsabilidades e buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Essa mensagem é anunciada hoje ao mundo todo pelos cristãos. Capítulo 18, versículo 31 e 32 de Ezequiel. A mensagem é para que eles fiquem livres das transgressões que cometeram e recebam um coração novo e um espírito novo. Essa promessa anunciada em Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e capítulo 36, versículo 26. E em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. E mais uma vez, Javé reitera o que é dito nos versículos 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Esse pensamento se repete no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Pela mensagem do capítulo 18 do livro de Ezequiel, percebe-se que não há esperança de arrependimento ou mudança de coração por parte da casa de Israel, pois as pessoas não são capazes de criar para si um coração novo. O capítulo 36, no entanto, traz uma mensagem de esperança. Mas então, em que consiste essa esperança? Deus promete
a restauração da casa de Israel na terra e a purificará. Deus dará um novo coração no lugar de pedra e um novo espírito para que possa obedecê-lo e andar conforme seus preceitos. Essas duas declarações culminam no versículo 28. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa nova realidade, então, é acompanhada de uma nova criação, como descrita nos versículos 29 ao versículo 30, uma declaração de vida abundante para o povo. Pelos versículos 31 e 32, entende-se que Israel não é capaz de contribuir com essa nova realidade, pois havia profanado o nome de Javé. Os versículos 22 e 23 esclarecem que não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. E fecha essa sessão no versículo 36. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Brueggemann interpreta que quando chegar o momento da ira divina, percebe-se que o nome divino, a reputação divina, é importante para Deus. O relacionamento de Israel com Javé até o ano de o ano 587 ou 586 a.C. tinha sido marcada por desobediência e aborrecimento. Javé tinha sido desonrado e era chegada a hora de a santidade de Deus ser levada a sério. Para Brueggemann, Ezequiel capítulo 36, 22 a 30, capítulo 36, Ezequiel, os versículos 22 a 32, pode ser visto num conjunto de 3 círculos concêntricos. No centro está a nova possibilidade de Israel restaurar seu relacionamento com Deus. Na fase intermediária está a desqualificação de Israel por causa do pecado. No exterior está a realidade da preocupação divina, sua santidade. O ponto teológico do texto é que o centro do ciclo trata da esperança para Israel, o novo coração e a nova vida. No ciclo exterior está o poder da santidade de Deus. Assim, é como a esperança de Israel se encontra na santidade de Deus. Portanto, novo coração e novo espírito são presentes de Deus. Porei dentro de vocês o meu espírito. Espírito Ruá aparece no sentido do poder de Javé, que inspira profetas e também aponta para o derramamento escatológico do Espírito, conforme registra Joel capítulo 2, versículo 8 e Isaías capítulo 61, versículo 1. A renovação da casa de Israel, então, depende dessa ação do Espírito, o que leva à obediência. Assim, aquilo que a casa de Israel não é capaz de fazer, Javé realiza. E a conclusão dessa lição, ela nos diz assim: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão desse discurso, Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Então, que Deus e Cristo abençoe a sua vida. Na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, voltaremos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, que vai trazer o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.